Oi, gente boa. A gente está chegando aqui no nosso último encontro aqui da semana, né, nessa jornada aí dos 7 pilares de como envelhecer bem. E fica difícil, assim, escolher as melhores formas de chegar onde eu quero chegar com vocês num tempo tão curtinho, né. A gente passou aí, ao longo dessa semana, pelos pilares do envelhecimento. E a gente tem a percepção de um corpo habitável, uma mente, né, também habitável, né, uma mente em movimento. O lugar onde a gente mora, em geral, nós nos lembramos do nosso corpo quando tem alguma coisa que incomoda, mas quando não tem nada incomodando, a gente mora aqui dentro, né, dentro da nossa mente. E aí nós passamos pelas condições de sobreviver no deserto, uma vez que a metáfora, né, que eu uso para o envelhecimento é essa metáfora de ir para o deserto. Como geriatra, eu vejo todos os dias, né? Eu sento ali na primeira fila para ouvir com atenção a, onde que as pessoas chegam quando elas envelhecem. É claro que talvez pelo fato de eu ser médica eu acabo tendo um certo viés dos fracassos, né, geralmente as pessoas vão procurar os médicos quando a trajetória de saúde não está dando certo. Mas eu escolhi uma especialidade que me provê, né, que me oferece, que me nutre, também por pessoas que não estão adoecidas nesse momento, mas que buscam saúde e que vão buscar no geriatra uma forma de ter essa parceria do cuidado, né, porque eu não sou a dona da saúde das pessoas, mas eu entro como uma parceira para atingir essa saúde. E aí, nessa trajetória do envelhecimento, infelizmente, a maior parte das pessoas não se prepara para isso. Elas torcem para tudo dar certo, mas elas fazem tudo para dar errado. O cuidado com o corpo, cuidado com a mente, a qualidade das conexões, das relações que a gente vai fazer, que foi a conversa da semana da última, na última live aqui, que foi na quarta-feira. A qualidade das relações, como que a gente faz para dar trabalho, porque a gente vai dar trabalho, na verdade a gente dá trabalho para todo mundo o tempo todo, mas quando a gente envelhecer, quando a gente está envelhecendo, existe uma chance grande da gente dar trabalho de fato, um trabalho físico, um trabalho de preocupação com a nossa saúde, com a nossa integridade. E saber se despedir, né? Saber perder coisas que não servem mais, inclusive saber se despedir daquela pessoa que nós não somos mais, porque nós, quando tínhamos 18, 20 anos, era útil ter 18, 20 anos quando a gente tinha essa idade. Agora, não tem a necessidade de você ter 20 anos, porque com 20 anos você está ainda na árdua prática de começar os seus primeiros fracassos. E é muito difícil, né? Os primeiros fracassos. Vamos combinar aqui, quem passou, né, por essa jornada aqui comigo, sabe que a primeira vez que a gente sofre não é bom, não é nem um pouco bom. E à medida que o tempo passa, nós vamos percebendo que temos condição de atravessar essas coisas difíceis que passam pela nossa vida. E a gente pode aprender a se despedir dessas coisas difíceis e também de quem éramos quando tínhamos 30, 40 anos e ficarmos curiosos, a gente ter curiosidade sobre quem a gente vai se tornar nesse momento em que a idade, né, a consciência da idade chega. Nesse formato, né, dos 7 pilares, hoje eu vou falar um pouco sobre como assim, a importância da gente cultivar boas lembranças. O que é cultivar boas lembranças? É a gente ter a noção de que o nosso tempo de poder é o tempo do momento presente. Nós não temos como mudar o nosso passado, nós temos como olhar de um modo diferente para o nosso passado.
mas a gente não tem como mudar as cenas. Nós temos como mudar a nossa perspectiva diante das cenas que nós nos recordamos. Mas, de fato, poder sobre o tempo nós temos no momento agora. Quando eu decido estar aqui, quando eu me preparo para estar aqui, eu quero de verdade levar deste momento o melhor deste encontro. O melhor do encontro é o que fica na lembrança. Às vezes, o melhor do encontro não é uma coisa boa. Às vezes, o melhor é uma tristeza. É o máximo que o encontro pode te dar, é uma percepção de tristeza, uma percepção de decepção. Mas esse melhor nos transforma. Eu falei um pouco sobre isso na quarta-feira, né? Sobre nem tudo que faz bem para nós é uma coisa boa. Existe uma escolha do que a gente faz com as coisas ruins que nos acontecem. E o que eu posso dizer muitas vezes é que o mal que alguém possa me desejar, ele é respondido com o bem que eu faço por mim mesma. Esse bem que a gente faz por si mesmos, por nós mesmos, né? Esse bem que a gente faz por nós mesmos é um bem que permanece na nossa memória, porque tudo que está na nossa memória tem relação com o afeto. Não afeto coisa gostosinha de viver, afeto algo que nos afeta, algo que nos modifica, que nos transforma. Sempre para melhor, embora possa ser uma experiência difícil. Quando nós falamos de cultivar boas lembranças, existe uma necessidade de termos consciência sobre o momento presente. E isso é uma coisa que raramente coincide, né? Que a gente esteja com a mente, com o sentimento e o corpo, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. A maior parte das pessoas está só com o corpo presente. O sentimento está em outro lugar, a cabeça, a preocupação está em mais outro, às vezes muito diferente do corpo e do sentimento. E onde está a sua mente, está seu sentimento. É muito interessante isso, a gente lembrar. Onde vai sua mente, seu coração vai junto. Seu coração é um espaço, o coração, né? Nós nos referimos às nossas emoções como sendo no nosso coração. E é muito interessante que quando nós nos referimos a nós mesmos, espacialmente, a gente põe a mão aqui. Hoje eu estava fora daqui, estava num outro lugar, e aí alguém chamou e falou assim: "Doutora Ana?" Aí eu olhei assim, aí eu pus a mão assim: "Eu?" E aí a pessoa: "Sim, sim", foi uma pessoa que me reconheceu. E aí é muito interessante que quando a gente fala "eu", a gente não põe a mão na cabeça, né. Embora a nossa percepção de consciência esteja aqui dentro do cérebro, nós temos a sensação que a consciência de nós mesmos fica no coração, fica na emoção. E o nosso coração, ele é muito leal à nossa mente, ele acompanha. Então, é preciso desenvolver uma responsabilidade na nossa mente, na nossa consciência, para não levar o nosso coração para lugares ermos, lugares sombrios, lugares difíceis, lugares perigosos. O nosso coração é uma criança inocente, está sempre disposta a sentir o que a vida oferece. Nós não temos filtro para escapar das emoções. A gente tem filtro para modular as emoções, mas para escapar delas a gente não tem como. Então, a nossa emoção é sempre inocente. E a nossa cabeça, às vezes, é maldosa, é abusiva. Eu acabo, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu explico isso. Nossa mente tem um comportamento abusivo com o nosso corpo e com a nossa emoção. E leva a nossa emoção para lugares muito ruins, para lugares onde as memórias são tenebrosas. E as memórias tenebrosas, elas não estão dentro de nós
para compor espaços de terror dentro da nossa cabeça. As nossas lembranças difíceis, elas estão presentes para nos não fazer com que a gente se distraia. Essas emoções difíceis, elas estão ali para nos chamar a atenção. Ó, presta atenção onde você anda. Presta atenção com quem você anda. Presta atenção no que você pensa. Esteja atento, atenta àquilo que sua mente conduz para dentro do seu coração. E essa atenção, ela muitas vezes vem de uma lembrança difícil. Boas lembranças são as lembranças importantes da nossa vida, que nos lembram quem somos. Vou dar um exemplo de lembrança difícil que me lembra quem sou. Há muitos anos atrás, eu tinha uma crise muito grande, por ser tão habilidosa na vida das pessoas no momento em que elas estão sofrendo tanto. E o fato de eu ser tão habilidosa fazia com que a minha percepção da medicina entrasse em conflito com o meu talento. Então, assim, se a medicina é algo que vai salvar as vidas, como eu me sinto à vontade para cuidar de uma pessoa que não tem como salvar a vida? E aí, nesse conflito, eu percebi que eu não tinha coragem de dizer o que eu fazia. Então, eu meio que dava uma enrolada, assim, né? Muita gente do cuidado paliativo dá essa enrolada também, né? Mas eu dava enrolada por medo, por constrangimento. A enrolada do tipo assim, eu sou da equipe de suporte, eu sou da equipe de suporte, da equipe de apoio, eu faço trabalho de prover conforto, então uma grande amiga que não está mais nessa dimensão, Ana Michela, ela falava assim: "Eu não quero confortista, eu não quero suportista, eu quero paliativista". E aí, nesse tempo que eu não tinha coragem, eu ficava muito constrangida de dizer que eu fazia cuidado paliativo, eu decidi prestar o título, fazer a prova de título para oncologia. Eu já estava trabalhando com uma equipe muito maravilhosa de oncologia, aprendi muito sobre tratamento oncológico, e aí todo mundo botou pilha, né? Ana Cláudia, você já tem o título de especialista de geriatria, faz de oncologia, mulher. E aí você vai ter essa primeira oncogeriatra do país, vai ser a coisa mais incrível do mundo. Aí cresceu meu olho, cresceu minha vaidade. E aí eu decidi fazer a prova. Falei, eu tenho currículo, o currículo não era de residência em oncologia, mas eu era assistente do grupo, aí todo mundo me deu super esperança de que 4 anos de equipe de oncologia me dariam condição de ter um currículo reconhecido, e eu decidi fazer a prova. Para eu poder estudar, eu precisava de ajuda no trabalho. Aí eu dividia o meu dia a dia de passar visita nos pacientes, de cuidar dos pacientes no hospital, com uma médica que fazia pós-graduação de oncologia. Ela já tinha feito residência, ela estava fazendo a pós-graduação. E aí, ela é ainda meio durona, assim, meio séria e tal. E aí eu cheguei toda fofa. Oi, ai, eu precisava falar com você, vamos tomar um café? Vamos. Aí terminamos esse trabalho lá, vamos tomar café. Então, você sabe, né, que eu faço cuidado paliativo e tal, mas agora, vendo esse meu dia a dia dentro da oncologia, eu penso que seria interessante que eu fizesse a prova de oncologia, fazer a prova de título. O que que você acha? Olha lá, tomando café, blasé, assim, meio sem estar muito conectada ali com tudo que eu estava dizendo. Ela falou assim: bom para você. E aí eu pedi ajuda. Falei assim: então, para eu poder fazer a prova, eu preciso estudar. Então eu queria te propor de fazer assim: de manhã eu passo visita, você pode chegar mais tarde.
eu passo visita, vejo os pacientes, tal, tomo as primeiras providências e tal, e aí, à tarde, na segunda visita, você passa para eu poder ficar estudando? Eu vou estar no hospital, eu vou ficar aqui no hospital, na biblioteca estudando, mas aí eu fico com um tempo mais, sabe, assim, protegido para eu poder estudar. Se topa? E eu fico com o bip. Não se preocupa que as chamadas eu respondo, se tiver alguma coisa que vai ter que ser resolvida à tarde, eu passo para você. Tomou um gole de café e falou: "Não". E aí eu olhei para ela assim: "Não? Você prefere fazer o contrário? Quer que eu passo visita à tarde?" Ela: "Não, eu não topo isso. Não tem porquê eu abrir mão do meu dia a dia aqui para você estudar. Isso é um problema seu. Você se vira. Você quer fazer a prova de título, você toma as providências para isso". "Era isso?" Eu falei: "Era". "Ah, então tá. Até mais. Boa sorte". Acho que foi a primeira vez que eu fiquei muito perdida, porque nunca tinha acontecido aquilo comigo. Nunca ninguém tinha me dado um não tão bem reconhecido como não de jeito nenhum. Não de modo algum, esse problema é seu. E eu me virei, realmente me virei, estudei nos poucos tempos que eu tinha livre, tudo anotando, estudando, tirando dúvidas com os melhores oncologistas do planeta ali, todos ao meu dispor, e aí eu fui para a prova. E eu fiz a prova. E aí a prova escrita era um caso de cuidados paliativos. Aí eu falei assim: "Matei no peito, chutei no gol, né, tá maravilhoso isso". Só que não, mais ou menos um mês depois da prova, eu recebi a minha nota, e a gente precisava de 7 para passar, e eu tirei 6,85. E eu perdi ponto no currículo, não foi nem na prova escrita, porque eu não tinha a residência de oncologia. Anos depois desse evento, eu encontrei essa médica num congresso. E aí, naquele momento, eu já tinha florescido na minha área de cuidados paliativos. Eu já tinha saído do armário, como eu digo, como eu conto no A Morte no livro, né? O A Morte é um dia que vale a pena viver. Eu saí do armário. Eu cuido de pessoas que morrem. E quando eu saí do armário, eu vi o quanto era muito bom eu ser quem eu era. E aí eu me lembrei dessa história com essa médica. E eu vi que aquele episódio começou a fazer parte das minhas boas lembranças. Porque talvez se eu tivesse passado na prova, eu não ia ser tão feliz quanto eu sou hoje. Eu ia ser feliz também, porque eu tenho uma natureza já com essa tendência de cumprir essa condenação da felicidade. Mas eu não ia ser tão feliz como eu sou agora. E eu fui agradecer. Eu fui chegando perto dela, tal, e eu vi que ela percebeu que eu estava me aproximando, e eu acho que ela estava se sentindo meio encurralada, eu vi que ela estava com medo da minha aproximação, mas eu consegui deixar ela num cantinho, assim, e olho no olho, falei: "Queria te agradecer por tudo que você fez por mim". Talvez ela não esperasse esse agradecimento, talvez naquele momento ela nem queria fazer nenhum bem para mim, mas me fez muito bem o mal que ela fez. E aí eu troquei aquela memória para um lugar de boas lembranças, aquela memória de rejeição, de decepção, para uma memória de boas lembranças. Todos nós temos isso, a gente tem a chance de cultivar boas lembranças, mesmo quando o momento presente não é aquele momento presente que nós queríamos que acontecesse. Quando a gente tem essa consciência, talvez naquele tempo, nessa história da prova, eu não fosse tão boa em ter atenção
aos eventos que acontecem comigo, porque eu tinha um cotidiano que me tirava muita energia, e eu não sabia direito como ajustar isso. E talvez hoje eu tenha mais condição de fazer. E eu tenho mais condição de fazer porque eu estou há mais tempo errando. Sabe qual é a diferença entre uma pessoa mais nova e uma pessoa mais velha? Uma pessoa mais velha erra mais tempo. E aí, quando a gente erra há mais tempo, nós já começamos a ter um pouco mais de chance de ter erros menos problemáticos do que quando a gente é mais nova. E esses anos todos onde a gente erra há mais tempo, não é que erra um número maior de vezes por mês, a gente erra há mais tempo, então tem mais meses para a gente cometer enganos. Também dá paz no coração, saber que nós somos capazes de recomeçar, nós somos capazes de cair e levantar de novo, porque com o tempo a gente aprende a cair. Isso é que o preparo para o envelhecimento nos traz. Não evita muitas vezes a queda, mas te ensina a cair. Nesse cuidado do corpo habitável, esse medo que nós temos de nos tornarmos dependentes, deveria se tornar uma lealdade, uma meta, uma determinação, não para só evitar a queda, para a gente melhorar nosso equilíbrio, nossa consciência corporal, para evitar a queda. Mas caso a queda aconteça, a gente saiba como cair, para se proteger. Tem muito disso nas artes marciais, né? As artes marciais são muito poderosas para ensinar diversas coisas. Então, te ensina a cair, você aprende a cair, então você não se machuca tanto. Talvez essa também seja uma vantagem da gente ser mais velha, porque a gente cai tantas vezes que agora a gente não se machuca tanto. E a outra coisa que a gente aprende com essas artes marciais é usar a energia do ataque para favorecer a defesa. E aí é também isso que a gente faz com o tempo. A gente vai usar a energia do ataque dos anos, do tempo, do processo de envelhecimento a favor da nossa experiência. E não estou falando da experiência de você, vamos contratar uma pessoa mais experiente. Não, é a favor da consciência da experiência. Você ser mais consciente da sua experiência tem relação com ter consciência do seu fim. E isso eu vejo de novo todos os dias com os pacientes que enfrentam uma doença que ameaça a continuidade da vida. Aí, gente boa, não depende da idade, porque mesmo as pessoas mais jovens, elas vivem com este propósito de cultivar as boas lembranças, porque elas podem ter momentos onde não é possível fazer coisas, mas é possível se lembrar das coisas que foram feitas e olhar para trás e conseguir sorrir e falar: eu fiz muita coisa. Talvez não tenha dado tempo de fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas tudo que eu gostaria de fazer até agora, eu pude fazer. Eu fui inteira naquilo que eu decidi fazer, que eu pude fazer. Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente queria fazer. O ruim é quando nós podemos fazer e nós não fazemos. Que é o 7º pilar de um tempo de envelhecimento feliz. É uma vida com propósito. O seu propósito de ter um corpo habitável, de ter uma mente em movimento, de ter conexões profundas, de você saber dar trabalho, de você saber se despedir, você cultivar boas lembranças,
Não pode ser somente a experiência de você estar vivo. O envelhecimento feliz é um envelhecimento que faz as pessoas à tua volta se sentirem orgulhosas por você existir. Talvez isso que eu estou dizendo possa tirar o sono aí dessas 4.800 pessoas aí que estão aqui junto comigo. E eu fico feliz de saber que alguém vai perder o sono hoje por causa dessa provocação. Uma vida com propósito é uma vida que vai fazer falta. A gente deveria viver a vida para quando a nossa morte chegar, nos tempos seguintes à nossa morte, as pessoas sintam nossa falta e não sintam alívio por a gente ter morrido. E as pessoas, para sentirem a nossa falta, elas precisam perceber que nós nos importamos com a vida delas. Viver com propósito é certamente o melhor motivo para você cuidar do seu tempo de envelhecimento. Porque aí você vai ter uma causa. E essa causa não pode ser só o seu umbigo. Não pode ser só a sua barriga tanquinho. Não pode ser só a sua carinha lavada, chapadinha, sem rugas. Tá bem? Isso é pouco, muito pouco. Você pode fazer tudo isso, mas o teu espaço de consciência, onde está seu coração, precisa ser o espaço onde a sua cabeça gosta de estar. E onde está nosso coração é no lugar onde a gente cuida, onde nós cuidamos daquilo que nós amamos. A cultura do cuidado, gente, é o que vai transformar a nossa experiência de envelhecimento. Se nós não começarmos a praticar essa cultura do cuidado, a nossa espécie vai acabar. A gente não vai ter condição de se orgulhar que existe um ser humano que vive 120 anos. Porque talvez 120 anos seja uma eternidade de muito sofrimento, se a nossa volta não tiver quem a gente possa cuidar e quem cuide de nós. Na metáfora do deserto, tem o espaço do momento da noite, né, que eu falo, né, vamos todos morar no deserto, e aí vai ter gente que, todas as pessoas que não se preparam de dia vão perguntar, nossa, mas calor aqui, né, precisava trazer água, protetor, chapéu, e à noite as pessoas iam reclamar que está muito frio, porque no deserto à noite é frio. E esse frio faz a gente se lembrar do quanto faz falta o calor humano, o abraço, o toque. E quando a gente se prepara e vai ter conexões profundas, de gente que vai ficar abraçadinho com a gente ali, olhando o céu, olhando esse céu maravilhoso do deserto, nós vamos entender que ao longo da nossa vida, a proximidade da morte nos coloca muito próximos com aquilo que parecia muito longe, mas que está ali, ao alcance da mão. Quem nunca foi para o deserto, eu preciso contar uma coisa muito bonita do deserto. Nas noites de lua nova, ou lua crescente no comecinho, as estrelas, elas ficam tão perto da gente que você tem a impressão que você olha para o céu assim e você consegue, sem precisar esticar o braço muito, você consegue pegar uma estrela. Essa percepção de aquilo que estava tão distante está tão perto. Quando a gente envelhece, a gente vai tendo a percepção de que o fim está muito perto. E ele parecia tão longe e está ali, ao alcance das mãos. E brilha, é bonito, é misterioso.
esse amadurecimento do intangível é uma das coisas mais incríveis que a gente pode ter como experiência nesse envelhecimento. E aí, eu queria muito que muita gente se colocasse disposto, disponível para aprender como se preparar para esses tempos do envelhecimento. Então, a gente vai finalizando, né, a trajetória para contar a trajetória, né, do workshop, para contar o que vem por aí. Bom, gente boa, chegamos então no final da última aula do workshop. Eu espero que o conhecimento que eu compartilhei por aqui tenha feito sentido para você e que eu tenha sido capaz de te mostrar quais as áreas da vida que você precisa colocar mais energia para poder envelhecer com a maior qualidade possível. E agora eu quero contar para vocês sobre o meu novo projeto, a comunidade Envelhecer Bem. Para quem que está direcionada essa comunidade? É para pessoas de qualquer idade, mas eu acredito que quem vai se interessar mais por estar nesse momento com esse público, né, com esse tema, vão ser as pessoas que têm 50 para cima, tem teto para chegar junto da gente e usufruir de tudo que nós temos para partilhar. As pessoas que buscam envelhecer da melhor forma, são as pessoas que vão realmente querer interagir mais tempo, dar mais energia para essa comunidade. Ter mais saúde, mais serenidade, mais paz, menos medo, né, e consequentemente menos sofrimento. Mas não é para quem acha que só de se inscrever na comunidade a velhice vai melhorar, né, não tem essa coisa tão mágica assim. A velhice vai melhorar, o tempo de envelhecer vai ser bom, só para quem realmente se dedicar a participar e colocar em prática os aprendizados que a gente vai partilhar por lá. Como que vai funcionar a comunidade Envelhecer Bem? Tá bem especial, tá dividido em 2 partes. Uma parte que são os cursos online que estão gravados, e a outra parte dentro da comunidade em si. Na parte dos cursos online, quem se inscrever na comunidade vai ter acesso a 3 cursos completos. O curso principal é o projeto Oasis, uma jornada para uma velhice boa. Esse curso será a base de tudo, é um curso essencial. Se você entrar na comunidade, precisa assistir esse curso. Sabe os pilares que eu apresentei nesse workshop agora, dessa maneira mais breve aí? No Oasis, a gente oferece uma aula completa, que tem mais ou menos 1h30 de duração, para cada um dos pilares. Então a gente aprofunda bastante cada um desses temas que eu, fiz uma degustação aí nesse workshop, né. Só esse curso por si já é algo que tem um valor muito grande para quem deseja envelhecer bem. Inclusive, eu vou pedir para a equipe inserir aqui o relato de muitos alunos aqui que fizeram o curso. Hoje, para mim, a minha vida não é mais a mesma do antes do projeto. Hoje eu tenho mais qualidade de vida, hoje eu já caminho, coisa que eu não fazia, exercício que eu nunca gostei de fazer, hoje eu, sabe, desafio, não é tão prazeroso para mim fazer exercício, mas eu tenho esse desafio que depende de mim, para mim ter, né, o meu corpo mais saudável, então eu faço isso. Minha alimentação eu já comecei a mudar, né, já estou mais, saudável nessa parte. E aí comecei a perceber que até aqueles sintomas que me incomodava começou a não aparecer com, né, com tanta frequência. E aí eu consegui, para mim, eu consegui me enxergar. Procurei o projeto Oasis porque tenho acompanhado o trabalho da Ana nos seus cursos e preciosos ensinamentos. O projeto veio trazer saberes que organizaram e deram diretrizes de como lidar com o meu envelhecimento. Pois com todas essas atividades que eu faço, eu necessitava dar sentido e adquirir uma consciência ampliada do quão lindo é envelhecer de forma saudável e respeitosa comigo mesmo.
saber dos meus limites e possibilidades, lidar com minhas certezas e inseguranças, conviver com minhas alegrias e tristezas, sem dúvida, me levam o melhor envelhecer que reverbero não só para mim, mas para todos que me cercam e me amam. Com a morte do meu pai, eu pude entender que eu não podia mais mudar o fim da história dele, mas que a melhor forma de honrar o seu legado seria pôr em prática todos os aprendizados que a gente teve até o seu último instante de vida. E essa foi a minha maior motivação para participar do Projeto Oasis e fazer essa construção diária de um projeto de vida. O curso Oasis me trouxe muito conhecimento e consciência, com conteúdo muito potente, com partilhas, práticas de exercícios, para um cuidado integral de corpo, mente, relações e propósito. Eu sou grata, muito grata pela oportunidade que eu tive de fazer esses cursos e principalmente o do envelhecer bem. E gostaria que mais pessoas pudessem ter acesso a ele para a gente poder aprender que a gente vai uma hora ter que ser cuidada, aprender a cuidar, né? Tô no momento de cuidar da minha mãe idosa com 89 anos. Nossa, acho que se eu pudesse, né, ficava aqui, ia ser um dia inteiro mostrando como a gente muda quando a gente aprende, quando a gente se transforma. Muito bonito, né? E o Oasis, apesar de toda essa intensidade, é só uma pequena parte. É uma pequena parte muito importante, indispensável, mas é uma pequena parte de tudo que os integrantes da comunidade Envelhecer Bem vão ter acesso. Ainda na parte dos cursos online, vocês vão ter acesso integral a mais 2 cursos. Um é o curso Relações Compassivas, que é um curso de 5 aulas, um aprofundamento do pilar das conexões sociais. As aulas todas foram gravadas por mim e o curso tem como objetivo principal ensinar a criar e cultivar relacionamentos mais saudáveis dentro da família, no ciclo de amigos e com seus parceiros e parceiras. Para quem deseja melhorar as relações, eu tenho certeza que vai ser um curso muito transformador. Vou deixar aqui um relato do curso também. E acho que o maior aprendizado que eu tive nesse curso, que cada indivíduo tem dentro da sua consciência um mundo presumido. E que o mundo presumido não é o mundo real. Quando a gente se dá conta disso, a gente consegue estabelecer a construção de relações mais saudáveis, mais compassivas e muito mais proveitosas. Eu tenho um filho de 14 anos que recentemente adoeceu e eu estou também na idade de envelhecimento, já vou fazer 48 anos, e compreender como ressignificar as relações e trazer para a nossa prática essa construção positiva foi fundamental. Acho que a melhor fase da minha vida é essa, do meu filho também, e eu compreendi que suavizar a autocobrança e entender que esse encontro mãe e filho é um encontro de construção, de amor, de afeto, e quanto mais eu compreender que ele é um ser real e ele a mim, e que o nosso mundo presumido é uma construção inexistente e que na verdade o que acontece é a vida real, e cada encontro é um encontro, e que a gente tem que ir para cada encontro, para cada conversa, para cada circunstância, sem expectativas, mas com o coração e alma aberta para saber tanto das nossas imperfeições como as imperfeições do outro, e praticar o amor. Acho que esse foi o grande aprendizado. Por último, ainda na parte dos cursos, quem se inscreve na comunidade Envelhecer Bem vai ter acesso ao curso Como Lidar com o Luto. Um dos pilares do envelhecimento saudável é saber perder, saber lidar com essas perdas que a gente vai enfrentando aí ao longo do nosso envelhecimento. É aprender a se despedir daquilo e daqueles que não vão mais estar conosco nessa jornada. Quanto mais envelhecemos, mais comum é que a gente viva essa situação, esse episódio na vida, essa experiência de perder alguém que a gente ama. Por isso que eu acabei criando esse curso, né, Como Lidar com o Luto, para que quando chegar o momento, você saiba atravessar a dor do luto de uma maneira mais saudável. Eu gosto de dizer que o luto é eterno, mas a dor não precisa ser. Esses são, então, os 3 cursos online que
quem se inscrever na comunidade vai ter acesso ao curso do Projeto Oasis, uma jornada para a velhice boa, que vai ser a base do aprendizado, e mais 2 cursos de aprofundamento, o Relações Compassivas e o Como Lidar com o Luto. Óbvio, né, que se eu criar outro curso ligado ao tema de envelhecimento, os integrantes da comunidade também vão ter acesso. E o que não falta aqui é ideia nessa minha cabeça, né? Vamos falar da segunda parte, da comunidade em si. Ela vai ser composta por 3 grandes entregas. A primeira entrega são encontros mensais comigo, para discussão de temas abertos e também para tirar dúvidas. Os encontros vão acontecer sempre pelo Zoom e vão ser exclusivos para os integrantes da comunidade Envelhecer Bem. A segunda entrega vão ser aulas ao vivo com especialistas em temas ligados ao envelhecimento saudável. Só para vocês terem uma ideia, né, de temas que a gente vai apresentar. Cuidados com o corpo, como alimentação, atividade física para pessoas acima de 50 anos. Como a gente pode melhorar a qualidade do sono. Falar sobre o tema de propósito. Por que a gente deveria buscar realizar sonhos depois que a gente está mais velho? Vamos ter também vários temas relacionados à medicina, como reposição hormonal, menopausa, como lidar com o risco da demência de Alzheimer, da doença de Parkinson, entre outras questões aí relacionadas ao nosso envelhecimento. E, enfim, a ideia é que dentro dessa comunidade vocês tenham acesso a todo o conhecimento necessário para poder envelhecer com qualidade. E esse conhecimento não vai vir de qualquer um. A gente vai convidar pessoas que nós vamos ficar bem atentas com a qualidade de tudo que vai ser entregue. Além disso, vamos ter uma terceira entrega, que vai ser a comunidade dentro do WhatsApp, onde vocês vão poder conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que vocês e vão poder interagir com essas pessoas. A gente sabe que é muito mais fácil a gente chegar onde a gente quer chegar bem acompanhado, com pessoas que estimulem isso. Então, esse grupo do WhatsApp é uma parte bem legal da entrega da comunidade. Resumindo, então, quem se inscrever na comunidade Envelhecer Bem vai ter acesso a 3 cursos gravados: Oasis, Relações Compassivas, Como Lidar com o Luto, e mais 3 entregas dentro da comunidade: encontros mensais comigo, aulas com especialistas sobre vários temas ligados a esse envelhecimento saudável, e também a comunidade WhatsApp com todos os integrantes, né, que podem trocar experiências e também fazer amizade. Eu sei que tem gente que fica muito animada para participar, mas que, como não tem muita experiência com curso online, fica meio com medo de não conseguir acessar a aula e os encontros. O que eu posso falar é o seguinte: nós sabemos que algumas pessoas têm menos vivência com a tecnologia, mas a gente mobiliza toda a nossa equipe para fazer com que todo mundo consiga aproveitar 100% do curso. Assim que você se inscrever, no máximo em um dia, né, máximo de 24 horas, alguém da equipe vai te chamar no WhatsApp, te dando todas as orientações que você precisa, e vai se colocar à disposição para te ajudar, para te auxiliar em qualquer problema, qualquer dificuldade que você tenha, em qualquer momento, para acessar o curso e acessar todos os dados da comunidade. Isso de segunda a sexta até às 6 da tarde, tá? Porque aqui também precisa descansar, né? O valor para você entrar na comunidade vai ser revelado na segunda-feira pela equipe. Vou pedir, inclusive, para que eles gravem um vídeo explicando com detalhes tudo isso, tá bom? Para conferir o valor e também outras informações sobre a comunidade, fica atento no WhatsApp e no e-mail, porque vai ser por lá que as informações vão chegar para você, tá bom? Até breve.